E vamos seguindo? Pois então, além dessas 4 licenças que a gente já conversou, a lei ainda prevê 3 outras licenças, e que são licenças que não podem ser concedidas durante o estágio probatório, tá? Essa parte é um pouquinho mais chata da aula, mas é importante, já que a gente está fazendo um curso bem completinho, é importante que a gente trabalhe. Ainda lhe digo mais, para você ficar menos animado, né? Porque eu não estou aqui para te animar, né? Obviamente eu estou aqui para te ensinar. Então o que acontece? Não é uma parte que cai muito, não. Cai, porque se não caísse em prova eu não iria lhe ensinar. Eu não vou lhe ensinar nada que não cai em prova aqui, porque obviamente isso aqui é um curso para concurso, então só interessa para a gente o que cai em prova, mas dos temas, as licenças e os afastamentos, eles caem com menor frequência em prova do que os outros que a gente conversou antes e dos que a gente vai conversar depois. Regime disciplinar, regime previdenciário, esses caem em prova mais, também a parte de provimento e vacância. Essa aula de hoje é uma aula que cai um pouco menos, tá? Cai em prova, é importante que você saiba, é decoreba, não tem muita análise, muito raciocínio, né? Então, é só decorar, mas não cai tanto assim não, tá certo? Vamos lá. Regra do jogo, simples assim, a gente tem que ser bem honesto e sincero para você entender a importância de cada tema. Mas vamos lá. Como eu disse a vocês, as 3 licenças seguintes não podem ser concedidas ao servidor que esteja em estágio probatório. Então a gente não vai colocar EP do lado, porque são licenças concedidas somente a servidores estáveis, já que a gente já definiu esse paradigma, né? Ou está em estágio probatório, ou é estável, não existe o limbo que alguns já tentaram colocar. Enfim, a primeira delas é a licença capacitação. Ela veio substituir a licença prêmio, mas ela é muito, mas muito menos generosa do que a licença prêmio. A lei diz o seguinte: a cada 5 anos de exercício, o servidor tem direito de até 3 meses para fazer um curso de capacitação profissional no interesse da administração. Vamos lá. Vamos botar aqui todos os aspectos para depois a gente conversar. 5 anos de exercício no Serviço Público Federal, até 3 meses de licença para fazer um curso de capacitação profissional no interesse da administração pública. Então, primeiro ponto, quando eu falo que são 5 anos de exercício, eu estou lhe dizendo que a lei, diferente do que acontecia na licença prêmio, não admite acumulação de períodos. Então ele não pode ficar 10 anos de exercício para tirar uma licença capacitação de 6 meses, tá? Ele não pode acumular. Não há a possibilidade de acumulação de períodos. Então eu digo, 10 anos são 6 meses, 15 anos são 9 meses, se eu quero fazer um curso de 1 ano, vou passar logo 20 anos trabalhando. Isso não é possível, tá? Então, não se faz possível a acumulação de períodos. Então, 5 anos até 3 meses de licença para capacitação. Outro ponto, ele não tem direito a 3 meses de licença. Ele tem direito de até 3 meses de licença. Por que isso é importante? Porque quando eu falo até 3 meses de licença, eu estou lhe dizendo que se o curso de capacitação durar 1 mês, a licença dura 1 mês. E aí, depois disso, ele pode fazer um outro curso de 2 meses para completar os 3? Não. Ele não tem direito a 3 meses. Ele tem direito a um curso de capacitação profissional. Esse curso tem um limite, que é 3 meses. Então, esses 3 meses, eles foram postos aqui como limite. Na verdade, durante esses 3 meses, ele tem que estar fazendo o curso, ou durante 1 mês, ou durante 15 dias, e durante o curso, ele terá licença para capacitação profissional, desde que seja no interesse da administração. É uma licença discricionária. Nós temos uma discricionariedade administrativa, que sempre vai poder exercer uma margem de escolha, critério de oportunidade e conveniência, verificando se há interesse da administração naquela atividade profissional, naquele curso que ele vai fazer, né? É claro que eu digo a vocês que é discricionário, não significa que é arbitrário, que o chefe pode conceder para seus amigos e não conceder para seus inimigos. Não é isso. Eu só estou lhe dizendo que ele vai ter que analisar se aquele curso de capacitação profissional é relevante para o exercício da atividade pública, é relevante que aquela capacitação seja atribuída ao servidor, se aquilo vai agregar, se existe interesse da administração na elaboração, na participação daquele curso. A questão é simples, ele tem que se capacitar, mas essa capacitação tem que trazer alguma espécie de retorno.
nem que seja um retorno indireto. Eu preciso mostrar que esse curso de capacitação profissional a ser cursado pelo sujeito vai ser de interesse da administração pública. Hoje, pessoal, é possível... deixa eu te falar mais uma coisinha só. Essa licença é remunerada, tá? Então, durante o período, ele vai receber a remuneração dele. A licença capacitação, ela se dá por até 3 meses e ela é feita com remuneração. A questão é, eu vou te dar um exemplo comum hoje, às vezes a própria administração, ela providencia o curso de capacitação, contrata empresas que vão capacitar esses servidores. Então, muitas vezes isso acontece por iniciativa da própria administração pública que corre atrás desse curso de capacitação. Perfeito, não tem problema nenhum. Mas também é muito comum, sabe o quê? O sujeito faz um mestrado, faz um doutorado, ele não tem licença capacitação para mestrado e doutorado, porque não dura 3 meses, mesmo porque, né? Mas assim, depois a gente vai ver que existem até afastamentos que podem ser concedidos nessa hipótese de mestrado, de doutorado, mas ele não quis. Ele conciliou a prestação do serviço com as aulas do mestrado, então ele fez isso a vida inteira, só que agora ele tem que escrever a tese, a monografia, né? Ele tem que escrever o trabalho de final de curso. Aí nesse momento ele vai pedir uma licença capacitação. Como regra, isso tem sido concedido. A jurisprudência entende que um prazo para escrever a tese de mestrado, de doutorado, a monografia, né, o trabalho de conclusão de uma especialização, isso é razoável, isso é interesse da administração. Tem um servidor que já tem mestrado, doutorado, então essa qualificação do servidor, ela é de interesse da administração. Então ele pode sim pedir um período, né, de licença capacitação para terminar esse trabalho de final de curso, quando a gente estiver num mestrado, no doutorado, numa pós-graduação estrito sensu ou até lato sensu, problema nenhum. É uma situação em que você consegue vislumbrar o interesse público é relevante, né? Não é um interesse público direto, não está naquela atividade que ele exerce, mas existe um interesse público, ainda que indiretamente. Quando você qualifica esse sujeito, essa qualificação dele atende ao interesse público, né? Perfeitamente. Bacana? Perfeito. Então, além dessa licença capacitação, que, como eu te falei, ela veio substituir a licença prêmio, mas ela estabelece parâmetros muito mais específicos, né? Primeiro, porque não é possível acumulação. Segundo, porque a licença é de até 3 meses, não são 3 meses de licença. Então, não pode acumular e não é uma garantia de 3 meses. E, além disso, ele só vai fazer isso no interesse da administração, se for para realizar, né, para participar de um curso de capacitação profissional. Na prática, a licença prêmio, ela tinha esse mote, né? As pessoas usavam como argumento a licença prêmio para isso. Diz, a licença prêmio existe para o servidor, por quê? Porque ele tem que se reciclar a cada 5 anos. É razoável que o servidor público tire 3 meses para ele estudar, para ele se reciclar. Só que não era isso que faziam, né? As pessoas tiravam 3 meses para dar a volta ao mundo. Ou então esperavam 1 ano para tirar 6 meses, ou então contava em dobro para aposentar, ou então vendia a licença prêmio, porque até vendas permitia. Então perdeu-se aquela intenção inicial. Quando se verificou que a intenção inicial da licença prêmio tinha sido absolutamente desvirtuada, começou-se a entender que ela não tinha mais por que existir. Então, amarrou um pouquinho mais, reorganizou e criou uma licença capacitação. Agora sim, agora a licença do servidor está amarrada à existência de uma capacitação. Claro que ela não pode no estágio probatório. Você vai dizer, porque tem 5 anos. Não. Olha para mim. O servidor, ele tinha 1 ano num cargo de técnico do TRT, Serviço Público Federal. Passou num concurso para procurador da Fazenda Nacional, também no Serviço Público Federal. Depois de 4 anos, pediu licença capacitação. Tem direito? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque ele tem 5 anos no Serviço Público Federal, 1 ano como técnico do TRT, mais 4 como procurador da Fazenda, e esses 5 anos dentro do Serviço Público Federal faz com que ele tenha o direito à licença capacitação, claro, no interesse público, cumpridos os requisitos todos. Enfim, os 5 anos não precisam ser necessariamente na mesma carreira. São 5 anos de exercício dentro do Serviço Público Federal, que vão fazer com que ele, cumpridos os requisitos, possa ter ou gozar de uma licença prêmio. Agora, olha o contrário.
Ele tinha 4 anos como técnico do TRT, depois passou num concurso para procurador da Fazenda Nacional, e 1 ano depois pediu a licença capacitação. Ele tem direito? Não. Por que não? Porque embora ele tenha completado os 5 anos que a lei exige, ele está no estágio probatório, porque ele só tem 1 ano como procurador da Fazenda Nacional. Então, o fato dele só ter 1 ano faz com que a licença não possa ser concedida. O período de estágio probatório conta para os 5 anos. Então, assim que ele completar o estágio probatório aqui, logo que ele completar 3 anos e tiver terminado o estágio probatório, ele já pode pedir a licença capacitação. Mas durante o estágio, enquanto ele estiver no estágio probatório, ainda que ele já tenha completado os 5 anos de exercício, considerando-se o serviço público federal como um todo, ainda assim, durante o estágio probatório, é vedada a concessão da licença capacitação. Então, pelo simples fato dele estar no estágio probatório, a licença capacitação não pode ser concedida. Tá certo? Maravilha. Também, a lei prevê uma licença por motivo de interesse particular. Exatamente. A licença por motivo de interesse particular, pessoal, a lei diz para tratar de assuntos particulares, né? Essa licença para tratar de assuntos particulares, ela é imotivada. O que eu estou lhe dizendo? Eu estou lhe dizendo que o servidor vai pedir uma licença para tratar de assuntos particulares. Aí ele vai dizer assim, para que é? Qual é o motivo? É particular. Pronto, se é particular, é porque não te interessa. Então, o servidor público, ele tem direito de ter uma licença sem precisar justificar a razão específica da licença. É uma licença para tratar de assuntos particulares. O que é particular não interessa a ninguém. Obviamente, a tendência é que ele sempre tente motivar. Sabe por quê? Porque, embora ela seja uma licença que não depende de motivação, ela é uma licença discricionária. A administração pública, ela pode conceder a licença por motivo de interesse particular. Então, ele não tem direito à concessão de uma licença para tratar de assuntos particulares. Ele tem direito a pedir. Ele tem direito a pedir a licença. Ele tem direito a pedir a licença sem sequer apresentar motivação. Mas a administração pública pode ou não conceder a licença. Ela é uma licença discricionária. Então, a tendência é que você acabe justificando um pouquinho para que o sujeito se sinta melhor, né, para conceder a licença para você. Enfim, ela não depende para fins de lei, né? Ela não depende de motivação, porque são assuntos particulares. Basta ele justificar que ele quer a licença nos moldes da lei, que são tratar de assuntos particulares. A licença é discricionária. A administração pública pode ou não conceder a licença de acordo com o interesse público. E essa licença, ela, além de discricionária, ela é precária. O que eu estou lhe dizendo? Ele está de licença e a administração pública, então, precisa dele, ela interrompe a qualquer tempo. Então, a qualquer tempo, a administração pública pode interromper a licença e convocar o servidor para voltar ao serviço. Não existe garantia da licença pelo prazo determinado. Então, se estabelece um prazo, a lei diz que a licença pode ser por até 3 anos e sem remuneração. Então, é possível que se conceda a licença por até 3 anos, não existe mais prorrogação da licença, né? Antigamente eram até 2 anos, prorrogáveis por mais 2. A lei tirou a regra de prorrogação, mas diz que a licença pode ser concedida por até 3 anos sem remuneração. A questão é, antes dos 3 anos, é possível que a administração pública convoque o servidor. E também, antes dos 3 anos, o servidor pode voltar, bater na porta e dizer, ó, lembra daquele meu problema particular? Já resolvi, vou voltar. Não tem problema nenhum. Então, essa licença, ela pode, no interesse da administração ou a pedido do servidor, ser interrompida a qualquer tempo. Apesar do prazo determinado na licença, ela pode ser interrompida antes do prazo. A tendência é que seja concedida por 3 anos, por isso, porque eu posso interromper antes. E se eu conceder por 1, eu não posso prorrogar depois. Ah, e não vai poder tirar nunca mais? Não, não é isso. Só não pode prorrogar. Então, depois de passados os 3 anos, para que ele possa de novo ter essa licença, ele vai ter que trabalhar pelo menos 60 dias. E aí ele pode pedir uma nova licença. Ele não pode prorrogar a anterior. Dentro da administração pública, a gente prorroga, tá? A gente concede uma nova licença fingindo que não é prorrogação. É uma interpretação administrativa que a gente faz para melhor atender ao interesse público. Para fins de prova, a lei não prevê a prorrogação da licença. Ela pode ser concedida por até 3 anos sem remuneração e ela pode ser interrompida a qualquer tempo, no interesse da administração ou no interesse do próprio servidor, a pedido do próprio servidor. Por fim,
a lei prevê a licença para o exercício de mandato classista. Então, é possível que se conceda uma licença para o servidor que vai exercer uma atividade de direção ou representação numa entidade de classe. Então, num sindicato, uma confederação sindical, uma associação, uma cooperativa de servidores, enfim. Se esse sujeito ele for exercer uma função de direção ou representação numa entidade de classe, esse servidor que exerce função de direção ou representação em entidade de classe, ele tem direito a uma licença para o exercício desse mandato classista. Então, ele vai ter uma licença para exercer a função de direção e de representação nessa entidade de classe. Pessoal, a licença para o mandato classista, ela não será remunerada, tá? Então, ele também não é obrigado a pedir a licença, não. Mas ele pode pedir e, obviamente, o tempo que ele tiver de licença, ele vai ser remunerado pela entidade. Então, a associação, o sindicato é quem vai remunerar ele. Ele vai ser remunerado pela atividade que ele estiver exercendo nessa entidade. Então, ele não é remunerado pela administração. A licença é concedida sem remuneração e ela dura o prazo do mandato. O prazo de duração da licença para o mandato classista é o prazo de duração do mandato. A lei diz que se admite uma prorrogação em caso de reeleição. Então, se ele for reeleito, ele pode prorrogar a licença uma única vez. Tá? Então, em caso de reeleição, se admite uma prorrogação dessa licença. Nada mais. É possível uma prorrogação em caso de reeleição. Tá certo? Não pode ser reeleito, né? Mas, enfim, ele vai ser licenciado para exercer a atividade de direção ou representação numa entidade de classe. Não há remuneração, porque a remuneração é feita pela própria entidade e dura o prazo do mandato. Se for reeleito, prorroga. Você se lembra que no primeiro bloco de aula, da aula de hoje, eu disse a você uma regra, eu lhe disse duas, na verdade, mas eu apontei uma das duas, dizendo que, como regra, as licenças não remuneradas não contam como tempo de serviço, né? Então, essa foi a regra. Eu lhe disse, comporta exceções, mas a regra é que licenças não remuneradas não contam como tempo de serviço para esse servidor. Aqui, nós temos a primeira exceção. A lei estabelece que essa licença para o exercício do mandato classista, embora não seja remunerada, ela é contada como tempo de serviço para todos os efeitos, menos para fins de promoção por merecimento. Repito, a lei estabelece que a licença para o mandato classista, ela conta como tempo de serviço para todos os efeitos, menos para fins de promoção por merecimento. Então, ponha na cabeça que eu não tenho como aferir merecimento do sujeito que está lá defendendo a classe dele. Mas para todos os outros efeitos, a licença para o mandato classista conta como tempo de serviço. Então, ela não conta como tempo de serviço para fins de promoção por merecimento, mas para todos os outros efeitos, essa licença conta como tempo de serviço. Bacana? A ideia é essa. Licença para o mandato classista não conta como tempo de serviço para nenhum efeito, salvo para fins de promoção por merecimento. É o que estabelece a própria Lei 8.112. É uma exceção, porque ela não é remunerada, mas ela vai contar como tempo de serviço para remoção, para promoção por antiguidade, para disponibilidade, só não vai contar para fins de promoção por merecimento. Ok? Além das licenças, a lei prevê alguns afastamentos. Na verdade, a lei prevê concessões e afastamentos. Antes da gente partir para os afastamentos, eu queria rapidamente falar das concessões. As concessões são hipóteses de ausência que são consideradas presença. A lei estabelece algumas concessões, situações em que o servidor pode não ir ao serviço e vai ser considerado como se ele estivesse lá, né? Não é o que aconteceu no caso de licença. A gente tem um monte de licença que interrompe o prazo de estágio, licença que suspende, né? Licença que para com a remuneração. Então, são lícitas, mas não são consideradas como se ele estivesse na atividade. As concessões são o tempo que ele tiver ausente, né, em virtude de uma concessão, é como se ele estivesse em atividade, para tudo, para todos os efeitos, é como se ele estivesse exercendo atividade pública. Nenhuma mudança. Essas concessões a gente vai dividir em concessões gerais, vige, aqui,
concessões gerais e concessões especiais. Então, algumas concessões, elas são dadas a todos os servidores e outras são dadas a algumas espécies de servidores, aqueles que cumpram alguns requisitos. Então, temos concessões gerais para todo mundo e temos concessões especiais para aqueles que cumpram alguns requisitos específicos. Vamos lá. A primeira concessão geral, todo mundo sabe, o servidor público tem direito a um dia, se ausentar do serviço por um dia, para doar sangue. Então, o servidor tem direito de um dia de ausência, ele pode se ausentar do serviço um dia para fins de doação de sangue. É o dia da doação, tá? Então, ele pode até cedinho doar sangue e depois ter o dia livre, não tem problema. É uma forma de estimular, pelo menos, a doação de sangue. Então, a administração sabe que ele pode dar um migué, né? Como é que a gente fala? Ele chega cedinho lá, doa sangue e depois ele podia trabalhar, mas não vai. Tem problema. Estamos estimulando a doação de sangue, é um ato de amor, de caridade e tudo mais. Então, o dia que ele foi doar sangue, ele não precisa ir ao serviço público. Não tem aquele limite, um dia por ano, isso vale na CLT. Aqui não. Ele vai doar sangue quantas vezes ele quiser. Ele morre, obviamente, se ele doar sangue todo dia. Né? Tem 4 meses, alguma coisa assim. Senão ele vai morrer, vai drenar e vai morrer. Mas, enfim, respeitado lá aquele prazo de 4 meses, 3 meses, sei lá como é que a lei, como é que a medicina enxerga, ele pode doar sangue e aquele dia de doação de sangue não conta conta como se ele estivesse na atividade e ele não precisa ir ao serviço, tá? Eu não sei porque eu não dou, não tenho coragem. Assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou formador de opinião e eu acho que a doação de sangue é importantíssima. Mas de uma importância absurda, inclusive porque se eu precisar, eu quero, tá? Então, doe, porque se eu precisar do sangue, eu vou querer. Eu só não tenho coragem. A única vez que eu doei, eu quase morri. Quase desmaiei, foi um horror, uma confusão. Porque assim, me inventaram que eu ia ser parente de um amigo, de um colega, estava com leucemia. E aí ninguém na família conseguia doar a medula, porque ninguém era compatível. Aí chegaram na procuradoria, vamos lá para ver se a gente consegue alguém ser compatível. Foi todo mundo. Aí eu tinha que ir, né? Foi tremendo. Digo, não é possível um negócio desse. Aí fui. Mas aí eu fui pensando no caminho, né? Conversando lá com Deus, eu digo, olha, ninguém na família foi compatível. Se eu for compatível, Deus vai me dar alguma coisa em troca. Não é possível um negócio desse. Né? Então vamos lá que é uma troca. Não fui compatível. Mas eu descobri que não era para saber se eu era compatível com aquele menino, não. Eles botaram minha compatibilidade lá, sei lá como é que chama, num cadastro nacional, que agora é internacional, sei lá, interplanetário, de doadores de medula. Então qualquer pessoa no mundo que precise de medula pode ir lá no meu cadastro para ver se tem compatibilidade. Vocês não têm noção, não. Desde que eu fiz isso, eu não tenho coragem de dar telefone de que eu não conheço. Eu acho que é alguém que está de olho na minha medula. Não tem condição. Assim, eu não mudo o telefone, que eu acho que é má fé. Vai chegar um dia que eu vou ter coragem, né? Mas hoje eu não tenho. É um negócio que me dá um medo sem fim. Minha mãe no dia me ligou da casa de uma amiga dela. Ligou, não atendi. Depois ela, pô, liguei você o dia inteiro. Eu digo, de onde? Da casa de Eloísa. Eu digo, Eloísa, está precisando de medula? Porque eu não atendo. Eu não atendo o número que eu não conheço. De medo. Mas doei sangue nesse dia mesmo, eu tive que doar sangue. Depois que todo mundo fez isso, foi todo mundo doar sangue. Aí é um inferno. 60, eles botam um saco desse tamanho para encher de sangue, o sangue fazendo assim, o negócio fazendo assim, ó, para o sangue não coalhar, e você crente que vai morrer a qualquer tempo, de frente para uma luz, é um inferno, e sai 1 litro de sangue, é um horror, depois de dar um pãozinho, enfim, o fato é, eu não tenho coragem, eu morro de medo, a agulha é grossa, eu tenho medo, mas é importante ir um dia sem trabalhar. O servidor também tem direito de até 2 dias, não são mais 2, antigamente falavam 2 dias, Agora sim, a lei foi mudada uns 2 anos atrás, ele tem direito a até 2 dias de ausência para alistamento eleitoral, que não é só alistamento, né? É o alistamento, é a mudança de domicílio eleitoral, a lei falava só em alistamento eleitoral, hoje ela fala expressamente mudança de domicílio eleitoral, a doutrina e a jurisprudência já faziam essa ampliação, mesmo sem lei, tá? Então, se ele precisar fazer alistamento eleitoral, se ele precisar mudar o domicílio eleitoral, ele tem até 2 dias. Até 2 dias, porque se ele resolver em um, ele vai trabalhar no segundo. Não são mais 2 dias como eram, tá? Então, a lei fala até 2 dias. Quando ela fala até 2 dias, fica claro pra gente que é possível que ele resolva em menos tempo, e se ele resolver em menos tempo, a concessão vai ser menor. Ele não tem direito a 2 dias, como acontecia antes, tá certo? Além disso, a lei prevê 8 dias, no caso
8 dias. No caso de casamento e luto. Isso. Casamento e luto, 8 dias. A gente não sabe o que é pior, né? Se é casamento ou luto. Depende do casamento e depende do luto, principalmente. Principalmente do luto. Mas, enfim, luto é ascendente, descendente, irmão e cônjuge. Mas, no caso de casamento e no caso de luto, é possível 8 dias de licença. É uma concessão, mas a doutrina tradicional chamava de licença gala e licença nojo. Né? São expressões tradicionais, mais antigas, inclusive porque não se configura licença propriamente dita. Se vier em prova, você sabe o que é, né? Licença gala, uma festa de gala, e licença nojo nas hipóteses de luto. Mas, enfim, cuidado para não confundir, né? Não inverter. Mas, enfim, o fato é, tanto no casamento quanto no luto, ele tem direito a 8 dias. 8 dias de concessão, tá certo? Perfeito. Além disso, a lei prevê algumas concessões de natureza especial. Então, existem concessões especiais definidas pela lei. A lei defere algumas concessões a determinados servidores, não são a todos. São concessões especiais, porque alguns servidores podem ter ela. A primeira, põe aí, o servidor estudante, ele tem direito a um horário especial para compatibilizar a atividade pública com o horário do estudo. Então, se ele é estudante, é aquilo que a gente acabou de conversar. É sempre importante para a atividade pública, pelo menos na teoria, pelo menos indiretamente, que o sujeito cresça profissionalmente, que ele melhore, que ele estude para que ele consiga ter uma melhor graduação, para que ele consiga ter um melhor desempenho nas atividades. Enfim, temos que não só influenciar, nós temos que fomentar, né? Nós temos que estimular o estudo. Por isso, se o servidor for estudante, ele tem direito à concessão de um horário especial para conciliar a atividade do estudo com a atividade pública. A lei diz que esse horário especial do estudante, ele se dará com compensação de horários. Ou seja, o estudante não vai trabalhar menos do que os outros. Ele vai ter que compensar o horário. O benefício é somente para flexibilizar o horário em si e não flexibilizar a quantidade de trabalho. Então, se o trabalho é de 6 horas diárias ou de 8 horas diárias, ele vai trabalhar 6 horas diárias, ele vai trabalhar 8 horas diárias, mas eu vou, de alguma forma, flexibilizar para que ele possa fazer isso num turno ou emendando com o outro, de uma forma que isso não atrapalhe o exercício da atividade de estudo. Então, o estudo que eu digo são as aulas mesmo, né? Ele é estudante, então ele vai, eu estudo em casa, meia-noite às 6, paciência. Mas ele é estudante, então ele tem que ir para a faculdade. O horário que ele está indo para a faculdade, ele não pode trabalhar. Então eu preciso flexibilizar. E isso é o horário especial. Então se estabelece uma concessão de horário especial com compensação de horários. Isso é importante. O fato de ser com compensação de horários significa dizer que ele não tem direito a uma redução de jornada por ser estudante. A jornada se mantém, só há uma flexibilização dos horários. Flexibilização dos horários não é redução de jornada, tá? Cuidado com a pegadinha de prova. Os servidores que são estudantes têm direito a um horário especial definido em lei, inclusive com redução de jornada, né? Essa é uma pegadinha clássica. Você não presta atenção no detalhe de que a lei diz que no caso de ser um servidor estudante, essa concessão de horário especial se dará com compensação de horários. Então não há redução de jornada. A jornada de trabalho dele é idêntica. A única coisa que muda é a flexibilização. Então ele teria que trabalhar de 8 às 12, de 2 às 6? Não dá. Ele vai trabalhar de 8 às 14, ou de 7 às 14 com 1 hora de descanso. Enfim, vai ter que de alguma forma, vai ter que se flexibilizar o exercício da atividade para que ele possa compensar o horário que ele tem no trabalho com o horário do estudo e que uma coisa não atrapalhe a outra. Então, atrapalharia haver redução de jornada, mas atrapalharia também se ele não pudesse frequentar a escola, a faculdade, o que quer que seja. Bacana? Perfeito. Então, a minha primeira concessão especial, né? Concessão de horário especial, são para os servidores públicos e estudantes. Me dá 2 minutos? Para tomar um café, a gente volta, finaliza as concessões, que eu tenho que falar de afastamentos ainda na aula de hoje. Então não sai daí não, eu volto daqui a 2 minutinhos.